aplauso, o melhor aplauso. Para que nós dignos de receber todo o poder, toda a honra, todo o louvor. Nosso Deus, nosso Pai, a Ele glória para sempre. Amém. Dê um abraço para essa mulher linda que está ao seu lado. Você é extraordinária. Vocês estão ouvindo bem? A partir de agora começou? Ok. É bom. Graça e paz a todas. Quem participou do primeiro Legacy? Do segundo? Quem está participando pela primeira vez? Que bom, seja bem-vinda. O Legacy nasceu pós-pandemia, quando nós vivemos momentos de enfrentar a morte dentro da nossa casa, enfrentar a morte do nosso corpo, né? E aí Deus nos falou, nós precisamos deixar um legado. E é isso que nós precisamos fazer para não só nossas filhas, nossos filhos, nossas discípulas, mas para aonde nós estivermos e onde o Senhor nos plantar. Amém? É uma bênção estar aqui com vocês. Mas aí agora a gente vai uma paradinha. Eu estou vendo, vocês estão pegando na sacola. Eu já dei, né? A sacola tem um bloquinho, uma canetinha de herdeira. E um pacotinho de lenço. Um pacotinho de lenço. Porque eu acho que a gente precisa. Mas olha, Deus me trouxe aqui com um propósito. Não só foi para a gente ter um momento de lazer, porque é muito bom comer sem precisar lavar prato, né? Eita, já está acabando, né? É muito bom comer sem precisar lavar prato, sem preparar. Então você merece pelo menos uma vez no ano, um final de semana como esse, para você, para nós, mas principalmente para estarmos com o nosso Deus. Amém? E foi por isso que ele trouxe aqui. Esse lugar lindo, quem chegou de noite ainda não viu, mas é um lugar lindo. Nós estamos diante de uma montanha, na verdade é uma serra que tem aqui na frente. Mas aí você pode desfrutar dessa beleza, tem a programação. Quem já veio nos 2 últimos encontros do Legacy, a gente trabalhou bem como devocional, ensinando devocional em grupo. Agora devocional é você e Deus. Então você tem aí toda a fazenda para ter esse tempo com Deus, escolher o melhor lugar. Mas o que mais importa de você estar aqui depois de tanto sacrifício, de tanto investimento, é você aproveitar no Senhor que Ele já reservou para você. Porque Ele já reservou para você. Ele já separou uma porção da palavra para você. Agora cabe a você e a mim receber ou não. Cabe a você e a mim receber essa palavra e colocá-la dentro do seu coração. Nós temos aqui algumas pastoras. Eu quero honrá-las aí no primeiro lugar. Tem pastora Mide, tem pastora Silvana, pastora Andresa, que é da casa, nós viemos para cá, pastora Ana Lúcia. Pastora Ana Lúcia, vem para cá, para frente. Alguém da equipe ajuda aqui, olha, tira essas coisas para as pastoras sentarem aqui. Tem alguma outra pastora que eu chamo? Pastora Téa, para cá. Eu sei que Téa vai querer ficar lá atrás, já sei. Venha, Ana, venha. Venha que eu vou contar uma história aqui. Pastora Ana Lúcia, você nem conhece a pastora, não, você pode sentar ali, pastora Lúcia. Eu ainda estava sozinha com meu primeiro filho e Ana me recebeu, lembra, Ana? Em 95. Eu era apenas uma menina despedaçada no coração
Eu tive o incentivo de uma mulher que me levou para sua casa. Então, nunca esqueço disso. Eu quero honrar a Deus por sua vida. Se eu estou aqui porque você também abriu sua casa para mim. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Quem diria, eu pastor aqui. Quem diria, do jeito que Ana me recebeu em casa hoje aqui. Então, eu não esqueço das pessoas que abriram portas para mim. Que você foi uma delas. Amém? Mas já falei bastante. Nós temos hoje aqui a alegria, né, de receber uma grande, literalmente, mulher, em todos os sentidos, mas do coração rendido a Deus. Aleluia. Dobrado na presença dele. Entregue, independente. Então, a pastora que está aqui é uma pastora que tem um testemunho lindo de vida. Ela é paraibana, graças a Deus, nordestina. Vem para cá, pastora Andréa Machado. Vamos aplaudir o Senhor pela vida. Olha a pastora que está brincando. Pastora Andréa, já acompanhava nas redes sociais. Não sei por que eu cheguei a conhecer pelas redes sociais. Eu fui agora em Salvador, né, no congresso da PIB de mulheres, e eu vi o testemunho. E eu fiquei muito impactada. Não foi mesmo? A gente pastora Andréa chorou. Meu Deus, primeiro eu fiquei disfarçando, para ninguém ver eu chorando. Depois aí contei. Porque quando a gente ouve uma experiência de vida que traz mudança, que traz de fato uma metanoia, a gente fica, por que eu não? Eu quero participar dessa história. Eu quero também ter uma mudança de vida. E foi assim, eu tentava pelos telefones. Eu sempre vou arriscar na rede social. Perguntei, ela respondeu. E eu liguei para o número. E a irmã, não era você, era outra. Não conseguia adicionar o WhatsApp, não sei por quê. Eu disse, Senhor, não, eu tenho, sou dessas. Vou atrás insistir, aí eu consegui. Está muito perto. Mas eram 2 datas que eu queria. Aqui, essa agora deste ano, e já para a conferência extraordinária do início do ano, amém? Amém! Porque quem planeja, né? Quem planeja, governa. Então, a gente... Eita, se não puder, não tem problema não. Mas Deus tem algo específico para você. Não é à toa, porque foi montanhas e mares, né? Até hoje, na viagem, também é um desafio. Mas quando Deus tem algo para nossas vidas, não há nada. Nem altura, nem profundidade. Não é só separar, não. É nos distanciar da vontade dele. Nada, não. Então, receba a pastora Andréa Machado como presente de Deus hoje nesse dia. Ela poderia estar no mundo, ela é pastora de igreja, ela tem uma conferência maravilhosa, conferência Perfumadas, na Paraíba, milhares de mulheres. E hoje ela está aqui para nos abençoar, contando um pouquinho só daquilo muito que Deus fez na sua vida. E vamos orar pela vida dela. Estenda a sua mão direita, vamos abençoar a pastora. Pai, no nome de Jesus, como somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidas hoje aqui em Teu nome. Quantas mulheres estão nessa hora chorando, desesperadas, Senhor. Quantas mulheres estão sozinhas, abandonadas, mulheres sendo mortas, violadas nessa hora. Nós estamos aqui unidas para louvar e engrandecer o Teu nome, ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, nós te pedimos que nesta hora o Senhor use a pastora Andréa, que ela fale da sua vida, mas que ela fale também daquilo que o Senhor deseja nesta hora. Que ela haja na liberdade do Espírito, para que no final o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, mulheres lindas, extraordinárias. Tem mulheres extraordinárias aqui, amém? Amém? Queridos, a gente precisa, e eu já começo dizendo isso, viu? Assumir aquilo que nós somos em Deus, né? E se pertencemos a um Deus extraordinário, é porque nós também somos extraordinárias. Amém? Como a pastora apresentou, primeiramente eu quero assim agradecer a Deus e agradecer por esse honroso convite nessa sexta-feira estar aqui com vocês. Gente, vocês não têm noção do coração de como ficou para eu
justamente esse convite. Hoje eu tinha inauguração de uma empresa, de uma das nossas ovelhas lá. E eles estavam contando comigo hoje de noite para dar a palavra. Eu digo, gente, vocês me têm todo dia. Então, já que eu tenho, né, pastores auxiliares, os pastores vão estar com vocês e depois eu venho aqui na empresa e a gente ministra, a gente ora aqui com vocês. E aí acabei tendo que mudar e eles entenderam isso para poder estar aqui. Amanhã é dia de confraternização de células, a igreja, né, sempre muito em constante movimento. A nossa igreja é uma igreja muito dinâmica, né? A gente não consegue, nós nos intitulamos como imparáveis, porque realmente uma coisa atrás da outra sempre. Mas o bom é viver em função desse reino. Gente, pensa alguém aqui, em alguém que é apaixonada pela igreja do Senhor, apaixonada pela obra de Deus, pelo reino de Deus, sou eu. Então, essa paixão que me move, eu preciso transferir, eu preciso transmitir também para as minhas ovelhas. Então, a gente vive nessa dimensão, nessa realidade. Então, assim, acabei abrindo mão lá de alguma coisa para poder estar aqui com você hoje, mas eu creio também que não é em vão, né? O Senhor quem conduz a nossa história, queridos. O Senhor é quem conduz. Ele tem o governo de tudo. E não é aquela palavra ou aquela afirmação que a gente fala, que na hora do aperto a gente esquece desse governo. Não, a gente precisa afirmar isso, crendo nessa realidade de que Ele verdadeiramente tem o controle e o governo de todas as coisas. Então você está aqui hoje, não é porque você optou, porque você apenas decidiu, faz parte também disso, porém foi algo já determinado, estabelecido pelo céu. Então aproveita, porque se foi Deus que preparou, é porque tem coisas grandiosas para você desfrutar aqui nesses dias, e você vai sair abastecida, não é de qualquer combustível, mas é do poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos renova, que nos levanta, que nos ergue todos os dias, o dia todo. Porque se não fosse o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos, nós não sairíamos de lugar. Por isso que quando Jesus se despediu dos discípulos, que reuniu os discípulos ali no cenáculo, que anunciou, né, tudo que iria, ou tudo aquilo que estava prestes a acontecer na sua vida, na sua história. E quando ele anuncia que de fato precisava voltar para o Pai, precisava, né, voltar para a sua morada celestial, e os discípulos não estavam entendendo nada daquilo que Jesus estava dizendo. Como assim? E agora, um desespero grande, como é que a gente vai ficar? A gente está sempre, sabe, aquela coisa que a gente acaba criando com os nossos discipuladores, né, com os nossos líderes, aquele vínculo, aquela aliança, aquela convivência. E ali Jesus se despedindo daqueles discípulos, mas, sabe, os discípulos não estavam entendendo que algo superior e maior Jesus iria deixar, porque não tem nada que Deus tire de nós para nos dar algo muito maior e muito melhor, queridos. Você está entendendo aqui essa chave? Não tem nada que Deus tire da tua vida que vai trazer aflição, que vai trazer angústia, que vai trazer tristeza, que vai trazer inclusive incompreensão, porque Pedro foi um desses que ficou ali incompreendido, né? Não compreendeu aquilo que Jesus estava falando. Não, Jesus, isso não lhe cabe. E Jesus se irritou tanto com aquela reação de Pedro, que disse: Pedro, afasta de mim, Satanás, não é você, isso não pode ser uma reação sua, você precisa enxergar as coisas de uma maneira sobrenatural, e nós precisamos na nossa vida, na nossa jornada de fé, ter essa sensibilidade espiritual para entender aquilo que Deus constrói, aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus faz, e na nossa trajetória. Só saiba de uma coisa: nada é em vão. Jesus se despede do povo, mas deixa algo que muito mais substancial, porque a sua presença física era algo pontual, mas quando ele vai, ele promete deixar algo muito maior, muito mais substancial, como estou dizendo. Ele promete deixar o Espírito Santo de Deus, que não apenas está conosco em momentos específicos, mas reina e vive todo dia, o dia todo o tempo, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Então, aproveite para, nesses dias, serem abastecidos por aquilo que ele já separou, já guardou, já preparou para vocês aqui nesses dias. Como a pastora me apresentou, eu me chamo Andréa Machado, sou lá da cidade de João Pessoa, sou pastora titulada em uma igreja lindíssima, minha gente, que eu sou apaixonada, chamada Igreja da Liberdade, né? Tem umas ovelhas que são assim
presentes do céu para a minha vida. E hoje, né, Deus tem me levado a ministrar a sua palavra, a ministrar o Evangelho da Paz em tantos lugares. E que bom estar hoje aqui com vocês, conhecendo mais uma parte, mais uma parcela, né, daquelas pessoas que fazem parte do reino de Deus. Então, também sou líder e fundadora do Ministério Perfumadas, né, uma conferência que nós fazemos lá, acho que uma das maiores do Nordeste. Nós já conseguimos reunir ali 5.000 mulheres, a gente sempre faz uma celebração muito linda lá numa casa de eventos, a maior casa de eventos que tem na cidade. Há 15 dias aconteceu a nossa conferência e foi algo assim poderoso, realmente. A gente está vindo, eu ainda estou recuperando as forças, as energias, porque foi um desgaste grande, né? Fazer algo assim relevante sempre exige muito da gente, mas o Senhor tem cuidado, tem renovado as forças, e aqui eu estou com vocês. Glória a Deus por isso. Né? Já se sintam abraçadas, já se sintam amadas, porque o amor desse evangelho é o que nos move. Lá na igreja, eu costumo dizer, Deus me levou a separar 3 valores para serem proféticos e para serem não só apenas algo abstrato, mas algo real a ser vivenciado ali. Né? A nossa marca é o amor, lá a gente sempre fala, o nosso estilo é alegria, né? E a nossa prática, eu já estava me esquecendo ali, a nossa prática é a comunhão, né? Então a gente se move realmente pelo amor, pela alegria e pela comunhão, assim como deve ser uma comunidade verdadeiramente espiritual. Queridos, eu queria que você, desde já, abrisse comigo, eu falo demais, e aí vai emendando uma coisa na outra, mas abrisse comigo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Texto conhecidíssimo, mas a gente vai estar conversando aqui sobre essa história, sobre essa realidade. E aí a gente vai deixando com que o Espírito Santo flua e venha trazer aquilo que ele separou e aquilo que ele de fato quer ministrar ao seu coração. Sabe por quê? Porque ninguém melhor do que ele para conhecer cada um que está aqui presente. Nós podemos até disfarçar, nós podemos até usar máscaras, a gente pode até causar impressões às pessoas, mas de Deus ninguém se esconde, nada é ocultado diante do Senhor. Então, se você veio até aqui, se prepare, porque Ele vai falar com você. Ele vai sacudir aí as suas entranhas, mas você vai sair daqui certa de que você ouviu a voz dele. Sabe? Cada um de nós temos histórias, gente, são fatos que acontecem na nossa trajetória, na nossa caminhada de vida. Alguns deles são previsíveis, outros são inesperados, né? Nesses dias eu estava ministrando com a igreja e um dos temas da minha pregação foi o dono do amanhã, né? Colocando Deus como dono do amanhã, porque a gente não tem ideia, a gente não tem ideia. O pastor estava aqui dizendo, eu nunca imaginei, quem imaginou eu estar aqui, né? Dizendo para quem a discipulou, nunca imaginei estar fazendo o que eu estou fazendo, porque a gente não tem ideia dos planos e dos projetos de Deus para a nossa vida. Eu só tenho uma coisa a você: os planos dele jamais vão ser frustrados, assim como Jó falou na sua palavra. Não vai ser frustrado. Tudo aquilo que ele determinou e estabeleceu para a tua história há de ser cumprido, há de ser vivenciado. E o melhor que nós podemos fazer é nos colocar nesse centro dessa boa, dessa perfeita e dessa agradável vontade. Mas tem uma coisa: você não é aquilo que o seu passado apontou, aquilo que as pessoas falam ou rotulam a seu respeito, ou até mesmo os processos, os desafios que você tem vivenciado. Nós nos acostumamos a nos definir de acordo com aquilo que a gente vivencia, de acordo com aquilo que a gente experimenta, de acordo com aquilo que a gente passa, mas isso não é tudo sobre você. Sabe? Aquela coisa que a gente aponta, e aquela dali é aquela mulher, aquela que se divorciou, aquela dali é aquela que tem aquele filho que é trabalhoso, aquela dali é aquela que tem aquele marido
você, as circunstâncias, as vicissitudes da vida, elas não são capazes de definir a sua história nem a minha história. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você dar glória bem alto. Porque quem tem a última palavra na tua vida é o Todo-Poderoso. Então, aqui no texto que se encontra em Marcos, capítulo 5. E o tema dessa pregação é exatamente isso. Isso não é tudo sobre você. Nós vamos falar sobre identidade, nós vamos aqui estar tratando daquilo que Deus tem feito, daquilo que o Senhor tem manifestado e revelado às nossas vidas, aos nossos corações. Então, no capítulo 5, isso, mas eu vou dizer aqui o versículo, para a gente aqui já adiantar, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Presta atenção. Jesus estava lá caminhando, exercendo o seu ministério público, exercendo a sua missão. E Jesus era daqueles, queridos, que conseguia agregar, conseguia trazer pessoas para perto. Jesus tinha um bom cheiro, bem perfumadas. Ela nasceu exatamente dessa ideia, e desse conceito bíblico de que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Jesus, sabe aquela pessoa perfumada, ela não chama atenção, né? Pelo menos eu gosto muito, muito de cheiro. Então, quando passa alguém que tem algum aroma, alguma fragrância que me chama atenção, mas menino, eu abordo na hora, não sei nem quem é, eu digo, vem cá, que cheiro é esse, hein? Diz aí, como é esse segredo, que perfume é esse? Então, Jesus era desses que atraía, sabe aquela pessoa que junta, que reúne, que consegue trazer para perto. Gente, como é bom a gente ter esse coração. Por isso que nós precisamos ser discípulos de Cristo. E Cristo era desses. Era alguém agradável, alguém que conseguia trazer pessoas para perto. E isso era uma ferramenta indispensável para aquela missão que ele haveria de exercer, trazer e anunciar as boas novas. E essa missão não é diferente da minha, nem diferente da sua. Você também tem essa missão. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos, não é uma opção, não é uma escolha, é uma obrigação. Nós devemos ser discípulos de Cristo. Jesus era desses que andava com multidão. Então, ele estava ali com toda uma multidão, e ele estava junto do mar, o texto está dizendo. E aí, no versículo 22, diz: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, uma autoridade, uma pessoa importante da igreja, chamado Jairo. E vendo-o, prostou-se a seus pés. Estou falando de um judeu, estou falando de um líder, estou falando de alguém importante na igreja, que ao ver Jesus, mesmo sem ter a certeza e a convicção de que aquele era o prometido, porque os judeus não criam que Jesus era aquele anunciado pelos profetas, mas eu creio que algo ali moveu o coração de Jairo, e quando ele passou a ver Jesus, porque quem passa a ver Jesus com os olhos espirituais não consegue se manter da mesma forma, queridos. Jairo ali se desprende de todos os seus achismos, de todo o seu intelectualismo, de toda a sua religiosidade, de todo o seu conhecimento teórico a respeito da palavra de Deus. E eu acho lindo quando a Bíblia diz que quando ele passa a ver Jesus, ora, você sabe que os fariseus, que aqueles religiosos, eles se portavam com crítica diante de Jesus, mas Jairo se desprende de todo o seu eu, de todo o seu orgulho, e ali ele se prostra aos seus pés, e insistentemente ele suplicou: minha filhinha está morta, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e passe a viver. Jesus então foi com ele, porque Jesus é desses. Jesus não é desses que cancela. Mas não era aquele que estava falando de mim? Não era aquele que estava me criticando? Não era aquele que estava me negando? Não, minha gente. Jesus não age como a gente age, nem pensa como a gente pensa, nem fala como a gente fala. Sabe? Jesus tem um amor incondicional. Jesus tem um amor de compaixão. E sabe que é esse amor que ele espera que eu e você tenha? Que eu e você exerçamos? Inclusive com aqueles que nos criticam, com aqueles que nos apontam, com aqueles que nos rejeitam. Olha aqui, Jesus está abrindo o coração para aquele que andava com quem o rejeitava. E o texto diz assim: Jesus
foi com ele. E aí acontece como é que eu posso dizer? O inédito, né? O inesperado nessa história. E aí o texto continua dizendo, grande multidão o seguia, apertando Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, preste atenção nisso, queridas, 12 anos, essa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padeceram, a mão de vários médicos, tendo gastado, despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, poxa vida, quanto mais ela tentava a solução, quanto mais ela usava dos seus recursos humanos, olha o que o texto nos diz, mas essa mulher piorava. Mas tem uma coisa, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, sabe o que essa mulher faz? Ela toca nas vestes de Jesus. Porque dizia, olha o que essa mulher gera na sua mente. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E quando ela pensa nisso, quando ela gera isso no seu coração, o texto nos diz, no versículo 29, que logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Jesus? Como assim? Está sem noção, Jesus. Tu não está vendo a multidão, não? Que te aperta, que te espreme, né? Que te rodeia, ou como a gente, né, diz aqui no Nordeste, arrodeia aí, ninguém sabe nossa língua, né? Oh, meu Deus do céu, é bom que a gente tem nosso próprio dialeto, né? A gente se entende. Mas preste atenção no que os discípulos dizem, gente, mas Jesus, como assim? Que pergunta é essa que o Senhor faz? Quem me tocou? Como nós vamos saber, homem? Porque os discípulos eram nordestinos, viu? Como assim, oxente? Fala sério, homem. Né? E aí, Jesus, ele porém olhava ao redor, ele não desiste de querer saber quem de fato havia feito aquilo, quem de fato o havia tocado. Então, a mulher, atemorizada, sabe, querido, vai na fibra assim, imaginando a cena, porque eu já estou vendo aquela mulher que tem o amor de Jesus Cristo, falando de Jesus, pelo amor de Jesus Cristo, como a gente já fala. Como assim? Né? A mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, consciente, sabendo o que tinha acontecido, um sobrenatural. Irmã, tu sabe que é 12 anos procurando a resposta sem ter, e diante de algo que parecia menos improvável, ela consegue ter uma resposta. Imagina a condição emocional, o estado emocional existencial que aquela mulher se encontrava. E ela ali tremendo diante daquilo que estava acontecendo. Como assim que a mulher sangrava o dia todo, o tempo todo, sabe? E além de receber aquela cura, aquele estancamento daquele sangue, ela precisa se revelar que foi ela que tocou. E ela então prostrou-se diante dele. E, irmão, essa mulher deve ter falado muito. E ela declarou toda a verdade a Jesus. Mas olha que lindo no versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Oh Jesus, mais uma vez nós te invocamos aqui, Espírito Santo. Tua palavra é linda, Jesus. Tua palavra é atual. Tua palavra é viva e é também eficaz, Senhor. Então, continua aqui ministrando aos nossos corações. Só Deus conhece, Senhor, a necessidade de cada uma que está aqui. Tu sabe das lutas, tu sabe das aflições. Tu sabe daquelas situações em que tem rotulado a vida delas, esses enganos
que tem classificado a história de cada um, mas isso não é tudo sobre ela, porque é algo muito maior do que o problema que enfrenta, do que a circunstância que passa, do que os desafios que lhe assolam. Há algo muito maior do que tudo isso, Senhor. E tu sabes e conheces muito bem. Então vem e continua, Espírito Santo, ministrando em cada coração, de modo que nós possamos sair daqui impactadas, Senhor, renovadas, Pai, pela força, pelo poder dessa palavra que faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Assim eu te oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como eu iniciei aqui para vocês dizendo, né, Jesus estava exercendo seu ministério, Jesus estava ali cumprindo a sua missão, e isso envolvia muita coisa, né? Envolvia exatamente, como eu disse, enfrentar os críticos, enfrentar os incrédulos, mas não tinha nada que pudesse vir abalar, né? Jesus não se deixava ser movido por aquilo que as pessoas falavam, por aquilo que as pessoas pensavam sobre ele. Jesus tinha foco, queridos, e muitas vezes o que falta em nós, e o que faz a gente, nós nos distrairmos e nós nos dispersarmos no nosso ministério, na nossa chamada, é exatamente essa falta de foco, né? Mas Jesus nos dá uma lição aqui de foco. Não importava o que tivesse acontecendo diante daquela multidão, e a gente anda sempre cercado, a gente está sempre inserido em uma sociedade que tem todo tipo de mente, todo tipo de pensamento, todo tipo de ideia, sabe? Mas nada do que aconteça nessas mentes e nessas pessoas pode ser capaz de influenciar ou de roubar ou de atrapalhar aquilo que Jesus quer que nós façamos. E você sabe qual o seu papel nisso tudo, você sabe qual a sua missão nisso tudo. Jesus estava na multidão, Jesus estava reunidos com um número, né, sempre muito significativo de pessoas. O texto diz que aqui aconteceu uma primeira abordagem, que foi a de Jairo. E Jairo ali aflito. Imagine um pai desesperado com sua filha ali passando as mais difíceis situações de enfermidade. Jairo encontra em Cristo a esperança que podia trazer cura, né, para sua casa, cura para seu filho. Mas quando Jesus tem algo para realizar, presta atenção, Jesus ele não é movido, ele não é dirigido por agendas humanas. Existia uma súplica, existia um pedido, existia um clamor, mas existia também uma agenda do céu a ser obedecida. Existia alguém que Jesus precisava realizar uma obra. E quando Jesus decide, quando Jesus ele realmente estabelece alguém para ser alcançado por sua graça, queridos, não tem nada que aconteça no meio do caminho que impeça com que Jesus chegue a essa pessoa, com que Jesus chegue a essa vida, com que Jesus realize aquilo que precisa ser realizado, sabe? Jesus ainda não chegou na minha casa, pastora, Jesus ainda não chegou no meu marido, Jesus ainda não chegou no meu filho. Irmão, fica quieta, descansa, porque ele vai chegar. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não importa o que tenha no meio do caminho para se fazer, para se realizar, ou no fim do caminho, como aqui existia uma criança, existia uma pessoa que também estava precisando de Jesus, mas se é necessário que Jesus chegue até a sua casa, até a sua vida, até alguém que seja seu, ele vai chegar. Amém. Aqui é a história de uma mulher, 12 anos, queridas, 12 anos sofrendo a mesma mazela, 12 anos sofrendo a mesma situação, 12 anos sofrendo a mesma dor, 12 anos sofrendo a mesma circunstância. Tem gente que não aguenta passar nem 12 dias, nem 12 horas, com a mesma aflição, com o mesmo problema, que já se desespera, que já quer abrir mão de tudo, que já passa a murmurar, a reclamar, que já passa a lamentar, né? Que já passa a se desesperar e que já passa a negativar tudo e, meu Deus, acabou-se o mundo. Quantas de nós agimos assim? Somos sempre muito impacientes, mas tem uma coisa que Deus gosta de trabalhar na gente, é a nossa paciência, é a nossa perseverança, porque é na perseverança, presta atenção nisso aqui, que nós aprendemos a confiar. São 12 anos, não são 12 dias, não são 12 horas, são 12 anos sofrendo do mesmo flagelo, sabe?
Só que tem uma coisa aqui que a gente pode identificar. Essa mulher tentou de tudo. O texto nos diz aqui no versículo 26, né, que ela apostou em toda a ciência. Eu sei o que é isso significa. Né? Em toda a ciência médica, ela apostou em todos os recursos científicos. E nada lhe trouxe resposta. Nada lhe trouxe mudança. Nada lhe trouxe solução. 12 anos. Mas o interessante, queridos, aqui é que essa mulher tinha de tudo depois de 12 anos cansada. Porque cansa ou não cansa, queridos? A gente está lutando a mesma guerra todo dia. Fala sério. Tem hora que a gente olha para um lado. A gente olha para o outro. Jesus, dá uma trégua. Né? Que a gente diz assim, pelo amor de Deus. Se tivesse aqui um buraco para a gente se esconder e só aparecer de novo quando a coisa tivesse resolvida, era tão bom, né? Porque enquanto que a gente tivesse guardado nesse buraco, a gente não envelhecia, a gente não se desgastava. Ixi, como era bom. Não, meus queridos, olha, não tem crescimento, não tem aperfeiçoamento, não tem transformação se não tiver dores, se não tiver lutas, se não tiver guerras. O sofrimento, eu tenho aprendido muito isso. É uma das maiores ferramentas que Deus usa para nos elevar a níveis espirituais cada vez maiores, queridos. Porque quer ver uma coisa, você ficar satisfeito ou acomodado com a mesmice, quando está tudo muito bem. Duvido tu se colocar de joelho de madrugada quando está tudo muito bem. Duvido tu ligar para a tua discipuladora. Pelo amor de Jesus Cristo, vamos orar, vamos fazer campanha, vamos subir monte, descer monte, passar 3 dias de jejum. Irmão, que experiência que eu passei nesses dias, 3 dias de jejum. Digo, Jesus amado, que estreito é esse? Sabe? Mas é só nesses apertos que a gente consegue acessar realidades espirituais que em outra situação a gente não iria, queridos. A gente não acessaria, a gente não se prontificaria. Porque Deus conhece muito do nosso coração, muito das nossas estruturas, muito das nossas perspectivas, sabe? E por isso que muitas vezes situações na nossa história, na nossa vida, elas são usadas para que o Senhor nos traga revelação. Para que o Senhor nos traga crescimento de verdade, queridos. E isso é fantástico. Porque a gente passa a sair de um lugar de comodismo e nós estamos falando em um Deus rico, rico em misericórdia, rico em bondade, sabe? Rico em amor, rico em graça. E às vezes a gente está satisfeito com apenas porções pequenas dessa graça, dessa bondade, quando tem muito mais para a gente experimentar, tem muito mais para a gente conhecer, tem muito mais para a gente acessar, tem muito mais, queridos, tudo que tu viveu até hoje. Pastora, você não tem noção das experiências que eu já vivi, né, das experiências espiritual, porque tem umas pessoas tão espiritual, que você, meu Deus, né, é um nível tão elevado, sabe? Oh, queridos, inocente, tu não sabe de nada, sabe? Porque Deus tem muito mais para te revelar, para te mostrar, para manifestar sobre a tua vida. Esse Deus é Deus que é infinito, que é inesgotável em tudo aquilo que Ele faz. Ele é abundante. Quem é esse cara? Se a gente que é limitado, é a gente que é finito, somos nós, queridos. Ele não. Tudo que Deus faz, Ele faz sempre em abundância. Por isso que tudo que você já viveu até hoje. Eu vou lá nesse final de semana, né? Vou estar lá com minhas amigas, pelo menos eu vou ficar sem lavar prato, sem lavar banheiro, sem escutar aquele bucho do velho me aperreando o dia todo dentro de casa, aquele ronco no meu pé do ouvido, misericórdia. E aí você encontra uma oportunidade de ter um refrigério existencial, mas que é espiritual. Né? Porque tem que, meu Deus, acho que tem gente que chega aqui, que chega a estar sentindo fala, mamãe. Olha, tem um lá em casa que, mamãe, já não me faça ir aí para eu achar, porque eu vou esfregando tudo.
som nos nossos ouvidos. Sabe, mas Deus, Ele não apenas quer te dar esse descanso existencial, esse descanso mental também, mas muito mais do que isso. Esse Deus tem algo espiritual para a tua alma. Porque o que nos sustenta, queridos, é o nosso espírito. Essa gente, olha, pode fazer academia todo dia. Chega, eu canso só em pensar em academia. Você pode fazer academia todo dia. Eu não faço não, eu sou sedentária, eu estou pecando, eu sei disso. Não precisa me dizer depois, eu gosto de Coca Zero, eu também estou pecando nisso que disseram que é o demônio preto dentro da garrafa. Mas, assim, sabe, não adianta também a gente preocupar-se só com as coisas dessa terra. Quando, queridos, presta atenção, a gente precisa focar naquilo que é eterno. Eu estava dizendo na igreja, terça-feira, pregando, que a gente sabe que a gente é mortal, a gente canta sobre a maior promessa que nós temos, que é a vida eterna com Deus, que é a nossa morada celestial. A gente chora, né? Não, achou, né? Não. O Rio Azul, minha gente. Eu sou péssima de decorar a música. Nunca mais, nunca. Aí a gente canta e chora além do Rio Azul, que eu não digo que essa a música fica tudo doido comigo. Aquela do azul, do céu. Do céu, porque na minha é o céu que é azul, né? Aí, enfim. Aí, quando a gente canta, ai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o Espírito e a noiva diz, vem. Menino, mas quando a gente se depara com a possibilidade de morte, pensa numa batida de pino grande. É ou não é, minha gente? Não é sério não isso? Quando a gente se depara com a possibilidade de ir para a glória, então, Jesus, peraí, deixa eu não assim agora, não. Né? A gente se desespera. Por quê? Porque a gente é preso a essas coisas da vida. Por isso que existe, eu tenho alcançado essa compreensão, pastor. Por isso que existe toda tribulação. E a Bíblia já nos alerta, a gente não está enganado não, viu? Esse evangelho que diz que é só vitória é enganação e é mentira para a sua mente. Porque o próprio Cristo, ele afirma que nós iríamos sim enfrentar tribulações. Nós iríamos sim enfrentar dificuldades. Iríamos sim enfrentar provações. Mas por que isso? Porque nós estamos vivendo em um mundo decaído, dominado pelo pecado. Só que tudo isso vai ficar. Mas a esperança da glória, ela é eterna. E isso é que precisa alimentar no nosso coração, sabe? Nós vivemos aqui nessa perspectiva, achando que isso é o fim em si mesmo. Por isso que a gente vê tanta gente desesperado, tanta gente aflito, tanta gente angustiado. Porque diante daquilo que os assola nesse plano terreno, parece que tudo vai se acabar e que tudo vai ficar por isso. Quando existe o melhor, quando a gente diz assim, o melhor de Deus está por vir, a gente não pode encarar essa verdade como algo físico e tangível, né? Nesse plano aqui humano, não. O melhor de Deus está por vir, porque o Senhor está se referindo à sua glória, né? Paulo diz muito isso, que as tribulações desse mundo, desse tempo, que são passageiras, que são efêmeras, não podem ser comparados com o peso da glória de Deus. Que bota na balança, não tem essa luta, essa prova aí que tu passa. Pronto, vamos imaginar uma balança. Bota ela de um lado, mas bota a glória de Deus do outro. Queridos, não se compara. Quando a gente começa a alimentar o nosso coração dessas verdades, olha, a gente vai crescendo em fé, a gente vai mudando a nossa visão de vida e a gente vai funcionando de uma forma completamente diferenciada na nossa trajetória, na nossa jornada de fé, queridos. E eu vejo isso aqui nessa mulher. Ela precisava tomar algumas atitudes, algumas posturas. Mas tem uma coisa que aconteceu aqui para que esses 12 anos de sofrimento, esses 12 anos de angústia que ela enfrentava, fosse mudado. Ela ouviu. O texto diz, aqui no versículo 27, que quando essa mulher ouviu falar da fama de Jesus, ela acreditou. E eu acho muito interessante isso, porque o que faz algo mudar, impactar a nossa história, não é a voz
de quem você ouve, mas é a voz de quem você acredita. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Não, ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente confia ou a gente não confia. O evangelho não tem meio termo. Eu estou falando da história de uma mulher que há 12 anos sofria. A alma, não só o organismo dela sangrava por dentro, mas a alma dela sangrava por dentro. E aquilo que acontece por dentro não é revelado do lado de fora. Por isso que muitos olham para muitas das nossas histórias e acham que eu queria ser como ela. Olha como ela sorri, olha como ela é leve, olha como ela é feliz, olha como ela é desmedida, sei lá, né? As pessoas fazem e nos defendem da forma de como querem. Mas só eu e você sabemos o que nós passamos, o que nós sentimos, o que nós passamos, o que nós enfrentamos. Só eu, você e o Espírito Santo de Deus. Não foi à toa que essa mulher, ela decidiu se encontrar com Jesus e ter sua história de 12 anos de sofrimento completamente mudada. Essa mulher, queridos, ela era até então segregada, separada da sociedade, separada da igreja, porque uma mulher que tinha hemorragia era considerada imunda, era considerada suja, impura, sabe? Todo tipo de separação. Imagine 12 anos sem receber um abraço, 12 anos sem receber uma atenção, 12 anos sem receber um cuidado, queridas. Essa era a realidade dessa mulher e o último recurso que ela encontrou na vida dela foi quando alguém falou de Jesus para ela. E eu acredito que essa pessoa que falou de Jesus falou convicta de que esse Jesus representava, de que esse Jesus se tratava do príncipe da paz, de que esse Jesus se tratava do sol, da justiça, da estrela da manhã, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que tira é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que abre porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aquele, sabe, a resplandecente estrela da manhã, aquele que tem o governo, aquele que tem a soberania de tudo, aquele que opera milagres, aquele que faz cego ver, aquele que faz surdo ouvir, aquele que faz paralítico andar, aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais o que nós pensamos, o que nós imaginamos. Ele é Deus na nossa vida, Ele é Deus na nossa existência, queridos. 12 anos de sofrimento, mas aquela mulher não se conformou em ser conhecida, em ser rotulada como a mulher do fluxo de sangue. Tinha algo a mais para ser vivenciada por ela, porque aquilo não era tudo sobre ela. Sabe, eu tenho uma história e uma trajetória na minha vida que muitas vezes eu me conformei com aquilo que na verdade Deus não preparou para mim. Aquela realidade, aquela projeção de vida que eu havia mentalizado não era tudo sobre mim, queridos. Sabe, aqueles planos que você faz, sabe, aquelas ideias que você cria, conceitos acerca de você mesmo. Eu tenho uma afirmação para lhe dizer nessa noite. Isso não é tudo sobre você. Tem algo muito maior. Tem algo muito mais superior para você viver. Eu casei aos 20 anos de idade. E naquela ocasião, imagine, queridos, eu venho do berço evangélico, do berço cristão. Na verdade, eu sou a 4ª geração. Minha bisavó já era evangélica da igreja batista. Meu avô, minha avó. Aí vem meu pai, aí vem eu e meus filhos. Somos a 5ª geração de cristãos na minha casa. Glória a Deus, é privilégio, né, ter essa história. É muito privilégio viver essa realidade, mas ao mesmo tempo também traz um certo comodismo na nossa jornada, na nossa caminhada. Né? Mas Deus é aquele que não vai nos deixar quietos. De alguma forma Ele vai nos mexer para que Ele possa realmente se revelar da forma de como Ele é para nós. E não tornar a nossa fé uma fé de tradição, mas uma fé de experiência.
uma fé viva, uma fé real, né? E ele tem as suas maneiras, as suas formas de trabalhar na nossa vida. Meu esposo, ele também veio do berço cristão, do berço evangélico, e nós casamos. Eu da igreja batista, da Convenção Batista, imagina, Mensageira do Rei, aquela todo formato que existe nas igrejas batistas. E meu esposo, lindo, maravilhoso, era da Assembleia de Deus, que cantava num conjunto chamado Acorde Celeste. Então você imagina quando essas duas criaturas se juntam dentro de uma mesma casa, o curto-circuito que isso não deu, né? Um todo daquele formato, saia, nada de blusa de alça, misericórdia, Jesus, eu não me lembro disso. E tome choque, tome dificuldade naquele início daquele relacionamento. Ele depois passou para a nossa igreja, passou lá a fazer parte da nossa igreja, do nosso ministério, né? Mas de todo jeito tem as culturas são completamente diferentes, né? E daqui que aquilo se ajuste tem todo um processo. E com 5 anos de casado, e íamos fazer 5 anos de casado, quando a coisa já estava, né, equilibrando, já estava se ajustando, nós não tínhamos filho ainda, tinha terminado minha primeira formação, que foi a administração, e aí eu não queria, naquele momento, ter filho, mas aí quando a gente decide, quando a gente resolve, então, gerar, então meu esposo recebe um diagnóstico, e aquele diagnóstico era de um câncer de estômago, e aquilo mexeu completamente com a gente. Quem já viveu essa experiência com algum ente ou consigo mesmo, sabe o que é que significa escutar uma sentença ou receber um diagnóstico de um câncer, né? E eu me lembro que quando meu esposo veio me comunicar e eu tinha terminado meu curso de administração, eu estava trabalhando na área de planejamento na Secretaria de Saúde lá do Estado, e quando ele liga para mim e diz, olha, eu preciso ir aí, a gente precisa conversar. Eu tinha feito uma endoscopia, mas sabe, a gente nunca imagina, queridos. Aqueles fatos inesperados que acontecem na nossa trajetória, que a gente sempre acha que pode acontecer com o outro, mas nunca, jamais acontecer conosco. E quando ele veio me buscar no trabalho, que veio dizer, olha, eu fiz a endoscopia, peguei o resultado agora, e no resultado veio que existem algumas células cancerígenas no meu estômago. Eu disse, sim, mas o que é que isso significa? Isso pode tornar um câncer? Ele olhou para mim, gente, foi horrível aquilo, porque ele disse assim, sabe que você não está entendendo, eu estou com câncer. E a gente precisa tomar as providências o mais urgente, mais apressado possível, porque isso tem urgência. Aí eu disse, bom, vamos agora. Então eu liguei para o pessoal da Secretaria de Saúde, que eu conhecia, e ali já me encaminharam naquela mesma tarde, naquele mesmo dia. E aí nós fomos para o nosso pastor, Tomás Muruba, que é o meu pai espiritual até hoje, da nossa igreja mãe. Ali a gente orou, e logo a gente foi para o médico, e ali já foi marcado cirurgia. Então foi uma mudança repentina de tudo na vida, sabe? E já marcou cirurgia, sabe, uma coisa assim, parece uma bomba assim explodindo na sua vida, na sua casa. E então ele fez a cirurgia, retirou todo o estômago, né? Meu esposo ficou sem estômago. Eles fazem uma ligação, porque toda vez que eu conto isso, eu falo, mas como é que comigo? Viveu, minha gente, se vive sem estômago. Faz uma ligação do intestino com o esôfago, e o intestino passa a fazer a vez do estômago, enfim. E então passou por todo o processo de quimioterapia, radioterapia. E na quimioterapia, para quem é da área médica, sabe que aquele medicamento causa esterilidade. A gente inclusive fez prevenção de sêmen, porque eu não tinha filhos ainda. Porém, Deus é Deus que surpreende, e esses processos são fantásticos, né? A gente lembra do povo de Israel, as maiores experiências, manifestações assim, de sobrenatural de Deus. Aquele povo viveu naquele deserto. Imagina de uma rocha sair água, um mar se abrir. Irmão, a roupa não ficar velha, o sapato caber. Meu Deus, imagina eu pegar 41, passar 40 anos, né, com aquele sapato. Gente, se Deus falou, está falado. Se está contando assim, é porque eu creio que assim acabou-se, né? Ele é Deus, entendeu? O povo tem a maior dificuldade de me dar presente de sapato, meu Deus do céu. Né? Por causa do meu pezinho princesa.
Então, assim, a gente enfrentou todo aquele processo e quimioterapia, radioterapia, não tínhamos filhos, mas o bichinho ficou magrinho. Porque tem um estômago, lógico, né? É meio fraquinho e tudo, mas continuar fazendo servicinho. Aí, montei esse serviço, inesperado aconteceu. Tem um negócio estranho comigo. Eu fiquei caladinha, fui fazer um exame sem ninguém. Aí fui fazer um exame, vai que o povo vai me chamar de doida, porque todo mundo sabe que na quimioterapia a pessoa fica estéril. Quando eu chego para pegar esse exame, eu digo, um negócio não acredito. Meu ficou o tal do Beto, né? E aí quando eu chego em casa, eu digo, ô, marido, vem cá. Aí eu fui ali fazer um exame. Olha aí aqui esse papai, ele é bem dramático. Meu Deus, isso era dramático, meu marido. Ô, meu Deus, você sabe como é. Meu Deus! Mais um exame! É tua mama, é? Tudo é tua mama! Tenha fé! Olha esse exame! E como assim? O que é que esse... Pois é, querido, como assim? Lembra daquele dia? E quando a minha irmã, meu Jesus, mas amor, olha, Deus contraria a medicina, que como ele quer fazer, ele quer confundir. A mente humana, pense como ele ama confundir a mente humana. Porque quando a gente diz, eu vou fazer assim, vai ser desse jeito, vai ser assim. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Ele dá gargalhada na gente, pode ter certeza. Porque ele diz, meu Deus, não sabe daquele, eu estou escrevendo a história do salmista, olha, que ele é quem escreve todos os dias da nossa vida. A gente pode até pegar a caneta, o papel, mas não tem jeito, não vai funcionar, porque vai ter que ser no final do jeito dele. E então veio esse grande milagre. Irmão, isso foi milagre de Deus na minha vida. Foi sobrenatural de Deus na nossa vida. E veio essa gravidez, veio essa primeira criança. Mas, como Jesus, eu disse a vocês aquele início, não se conforma, não se contenta com pouco, com migalha. Deus tem sempre mais para me dar. E a prova disso é que veio o primeiro, quando esse menino está quando é o segundo. Jesus, amado, é abundância mesmo, né? E o povo, ele ficou magrinho, o povo lá da cidade dizia, eita, deixa o pai trabalhar. E o marido trabalhava bem trabalhado. E aí veio a segunda criança, e ele, mais um drama, né? Meu Deus, amor, além de viúva, o menino fica órfão. Eu digo, meu filho, se Deus mandou e permitiu, é porque ele tem uma missão, ele vai poupar a sua vida para você criar esses meninos. E realmente, depois de todo o processo de quimioterapia, de radioterapia, o Senhor começou a trabalhar, né, em toda essa história. Irmão, para a medicina do meu esposo, foi em 2001, ele só tinha 5% de chance de sobrevivência. 5%. Né? E Deus, nessa história, nesse episódio todo, ele mais uma vez riu, né, das sentenças humanas e disse: quem determina quanto tempo, o que vai ser e como vai ser, sou eu. Ele é o grande eu sou. Comecei meu curso da faculdade, porque minha história era trabalhar, minha história era profissão. Pastora? Nunca, jamais. Deus me livre. Mais uma vez, Jesus me livre. Meu Deus do céu, quando eu olho, sei não, André Machado. E Jesus olhava assim, sabe, quando meu esposo veio me comunicar que, quando a gente casou, que ele veio, né, para a nossa igreja, ele sempre teve um chamado muito forte. E ele fazia teologia, e eu ficava pensando, ele está fazendo o que é para ter mais conhecimento, ele sempre muito inteligente, para ter mais conhecimento, né, para aprender mais. Eu não conseguia admitir, embora no fundo eu sabia, não é possível que ele vai querer esse negócio de chamado, não é possível que ele vai querer esse negócio de igreja. Não, ele não está doido, que eu sei, ele não vai meter esse negócio, né? Meu Deus, quando o homem chegou para mim e disse, pastor Guga me chamou para uma reunião e ele pretende entregar o ministério
ministério de jovens para que eu lidere. E como eu estou terminando agora o curso de teologia, ele vai me ordenar pastor. Quê? Como é? Ele vai o quê? Me ordenar pastor. Eu disse, meu filho, pô, olha, inventa outra moda, porque essa não vai rolar, não. Eu não vou ser mulher de pastor de jeito nenhum. Deus me livre. Minha gente só imaginava, sabe o quê? Aquelas irmãs que tinha lá na igreja, a dirigente de MCA. Sabe o que é MCA não, né? Mulheres Cristãs em Ação, né? Aí eu ficava, meu Deus do céu, naqueles formatos, eu olhava para aquele povo, na minha cabeça, povo patato, retrógrado, e eu vou ser mulher de pastor, eu sempre gostei muito de me periquitar, de me enfeitar, e o povo vai dizer, minha mulher de pastor, não sei quem, porque se a gente se arruma, o povo diz que a gente é orgulhosa, é vaidosa, é amostrada, aí se a gente não se arruma, é porque é abandonada, porque não gosta de si, porque, pelo amor de Deus, o povo vai estar dominando minha vida o tempo todo, tá vendo como o cara se estraga? Não, mulher de pastor não, tudo menos isso, pelo amor de Jesus Cristo. Minha filha, Deus, que negócio de chamar de sem pressão da tua alma. Não, Jesus fala, não, isso é porque tu está sendo influenciado. Sabe aquele teus amigos que falam, aquele povo é tudo sem futuro, homem. Pelo amor de Jesus Cristo, fecha esse ouvido. Gente, foi Roger, o vizinho sofreu na minha mão, meu Deus do céu. Porque a gente é assim, quando a gente quer uma coisa, a gente fica dando uma titibosa, a gente quer que seja do nosso jeito de toda forma. A gente não presta não, minha gente. Fala sério. A gente é teimosa. Ô, minha gente, e fica rindo aí de mim. Vocês são igualzinhos. É desse jeito. Quando não quer na coisa, não quero. E aí, quando é contrariado. Né? Na hora de exercer a submissão, de se tornar a filhinha de perto. Ai, queridinho do papai. Vai ser queridinho do papai, não, obediência também, querida. Tá? Faz parte também, viu? Do vínculo de pai e filha. E eu querendo, de todo jeito, ir contra aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Até que teve jeito. Então, eu disse, ok, tá bom. Vamos fazer o seguinte, para eu ter paz, você ter paz. Eu concordo. Se é de concordância que vocês precisam, pronto. Estou igual a Dom Pedro. Diga o povo que eu fico. Pronto. Eu concordo. Agora tem uma coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. O ministério é teu. A vida é tua, o chamado é teu. Vou estar do teu lado. Certo? Vou estar te acompanhando. Não me envolva em nada. Meus projetos são outros. Porque eu quero ser juíza. Eu quero exercer a minha profissão jurídica. Porque eu sou uma jurista. Ô, Jesus, olha para mim, eu vou quebrar todinho. Eita, que essa vai para casa do oleiro. E vai ser quebrada na minha mão. Porque bom é quando a gente é quebrada na mão de Jeová, minha gente. Porque pelo menos tem conserto. Não é assim? Ou não, hein? Pelo menos tem conserto. Porque se for quebrado por aí, meu Deus, aí o negócio é grave. Mas Jesus, como ama muita gente, ele sempre leva a gente para o carboleiro, para que lá mesmo na mão dele a gente seja quebrado, moída. Eita, como é difícil ser quebrado, não é não? É processo, minha gente, para que o negócio seja feito de novo. Olhe, se prepare. E aí, então, estou eu estudando. E ele lá, coitado, indo para a igreja, e os meninos lá com a gente, acompanhando, eu estava presente, ok, tudo lá, mas olha. E daqui a pouco terminei esse curso, e daqui a pouco já passei logo de primeiro logo na OAB. Eu era disciplinadíssima, minha gente, eu respirava direito. Passei logo na OAB, e eu digo, vou ser juiz. E eu fazendo meus planos, com 36 anos, já quero ser juiz, já quero ter minha estabilidade. Já. Ele disse, minha filha, estuda para me sustentar, vá, nesse que você quer, vá. Então pronto, pelo menos vai ter alguém para me sustentar. Aí, ok, e ele lá. Pastor Ismael Machado. E eu quem? Esposa de Ismael Machado. Rótulos. Só que aquilo não era tudo sobre mim. Ser esposa de Ismael Machado. Ser filha de Racildo, que minha mãe sempre foi muito atuante na igreja. Então eu não tinha nome. Eu era alguém que pertencia aos outros. Só que aquilo não era tudo sobre mim. Existia algo superior. Infinitamente superior do que conquistas pessoais. Para que eu pudesse viver. Está entendendo isso aqui, queridas?
Existe algo maior e superior para você viver. Maior do que seus planos, maior do que suas perspectivas humanas e pessoais. Sabe? E Deus vai escrevendo a história. Deus vai juntando todas as peças do quebra-cabeça que, se fosse ser montado por nós, a gente não iria conseguir, querida. A gente não consegue montar esse quebra-cabeça. Nós não temos capacidade para isso. Nós somos pequenos demais para isso. Lembre-se que nós somos criatura. E que se nós somos criatura, existe um Criador. E se existe um Criador, somente Ele sabe da forma de como a gente funciona. Você já quebrou algum bem, carro ou eletrodoméstico, sei lá, alguma coisa, né, que você manda para assistência técnica, muitas vezes eles não são capazes de resolver, de consertar aquele problema. Por quê? Porque somente o fabricante pode ter essa condição. Então tem coisas na vida da gente que somente o fabricante pode consertar. Por isso que ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Né? E então, passado todo esse processo, estudando direito, passou-se ano crescendo, e a vida caminhando. Meu esposo também era administrador, também era advogado, era procurador jurídico lá do CREA da Paraíba. Além de exercer o ministério como pastor auxiliar do pastor Tomás Angu na nossa igreja mãe. Né? E assim esse homem orou por mim, queridos. Eu acho que durante uns 13, 14 anos. E nada acontecia. Eu continuava na minha mente, nos meus projetos, até que passou-se esse tempo. Ele disse que quando eu desisti de orar, o céu começou a se mover. Né? Porque as nossas orações não é em vão. Preste atenção nisso. 12 anos essa mulher teve esse sofrimento. Meu esposo passou cerca de 12, 13 anos orando também, para que algo fosse trabalhado no meu coração. Mas nenhum dia de oração dele foi em vão. Nenhum dia em que ele decidiu se ajoelhar e pedir a Deus uma solução foi em vão. Deus está trabalhando no tempo, Deus está trabalhando na história. Só que Ele é eterno e o tempo dele não funciona como o nosso funciona. A hora que Ele decide agir é porque é a hora certa e apropriada para Ele agir. A coisa está correndo, queridos. A história está caminhando. E tem um sentido de ser disso tudo. Está entendendo isso aqui? Tem um sentido de ser disso tudo. Né? Em 2012, Deus dentro de uma experiência pessoal que eu vinha vivenciando com Deus, de um avivamento espiritual, sabe? Um encontro simples assim como esse, pequeno, Deus se revelou de uma maneira tão grandiosa na minha vida, porque eu sempre muito colocando como prioridade aquilo que era secundário. Porque o que é prioridade na nossa vida sempre deve estar associado àquilo que pertence ao reino de Deus. É isso que a palavra nos convoca, nos convida a crer. Buscar primeiro o reino de Deus. E C.S. Lewis, né, diz muito isso, que quando a gente não coloca as coisas prioritárias em primeira ordem, a gente acaba perdendo aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário. Quando a gente coloca o que é prioritário em primeira ordem, aquilo que é secundário vem a reboque. Então, a gente precisa organizar a nossa vida, organizar a nossa espiritualidade, para que aquilo que é essencial possa ser cultivado, possa ser alimentado, possa ser vivenciado por nós. E naquele momento, então, Deus começou a me dar uma sacudida. Por quê? Porque a minha prioridade era a minha profissão, minha prioridade eram os meus planos, a minha prioridade eram os meus projetos. Deus começou a se revelar de uma maneira que me trouxe quebrantamento. Né? E eu rompi algo que vivia há anos assim, como essa mulher do fluxo de sangue, assim como essa mulher chamada Andréa, que na verdade era conhecida como a esposa do pastor Ismael. E algo precisava ser rompido, precisava ser quebrado nessa trajetória. Foi quando, então, né, Deus me despertou e surgiu e nasceu o Projeto Perfumadas. Em 2012, a gente fez a 12ª edição de conferência nesse ano. E dali uma chave foi virada na minha vida. Né? Eu já tinha, como eu disse, terminado o curso, já estava atuando como advogada e estudando para concurso. Né? Com os 2 meninos encaminhados, meu esposo assim, sempre foi um apoiador muito grande dos meus sonhos, de tudo que eu
projetava, sabe? Ele sempre respeitou muito, ok. Nunca foi de me impressionar. Quer estudar, estude. Quer se preparar para concurso, se prepare. Quer trabalhar, trabalhe. Sabe? Sempre me deixou muito à vontade nos meus sonhos. Porque tem coisas que a gente não pode forçar. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer. E às vezes a gente peca por querer forçar e empurrar de goela abaixo aquilo que não nos cabe. Quando a gente aprende, né, a deixar com que Deus faça, com que Deus mostre, com que Deus revele, é diferente, porque quando acontece de uma forma tão convicta que acaba se tornando um absoluto dentro do coração da pessoa. Então não adiantava meu marido me forçar a querer que eu fosse uma coisa que até então não estava sendo trabalhada dentro de mim. Essa experiência, ela precisava ser pessoal. E naquelas experiências com Deus, naquele momento de avivamento pessoal, Deus começou a mudar muita coisa dentro de mim. Eu comecei a pensar que, puxa vida, eu posso ser mais útil no reino de Deus. Puxa vida, eu posso viver mais coisas intensas com esse Senhor, nesse reino. Queridos, eu comecei a olhar assim para as pessoas, meu Deus, como as pessoas estão conformadas. Sabe, quantas de nós estamos aí há 10, 20, 30 anos na igreja, a gente acaba se conformando com a experiência da primeira conversa, da conversão, com a experiência daquele primeiro amor. Mas o primeiro amor, ele não pode se esfriar. Por isso que em Apocalipse, né, aquela visão de João, né, João traz ali uma palavra para a igreja de Éfeso, diz: ei, percebam, preste atenção, gente, vocês são muito top nas obras, vocês são muito top na teologia, vocês são muito top na organização, mas tem uma coisa que se perdeu, foi o primeiro amor. Onde é que está isso? Vocês precisam resgatar isso, sabe? E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso também. Você precisa resgatar esse primeiro amor. Você precisa reacender aquela chama que tem sido arrefecida. O Senhor quer aquecer o teu coração, quer aquecer a tua vida, sabe? Quer fazer com que você se torne aquele apaixonado, aquela apaixonada pelo céu, pelas coisas do alto. Porque é isso que deve queimar o nosso coração, isso que deve nos mover, queridos, na nossa vida, na nossa história. E Deus começou a trabalhar de tal forma na minha vida que eu passei a realmente a fazer aquilo que para mim seria impossível, seria algo completamente distante, né, de se viver. E foi quando nasceu o projeto Perfumados em 2012. E a partir daquela primeira conferência, só para resumir a história, né, esgotou a capacidade física da igreja mãe, mesmo sendo organizada por uma anônima, porque quem era eu, queridas? Mas Deus usa e levanta quem Ele quer. Está entendendo isso? Não precisa você ter nome, não precisa você ter evidência, porque você é conhecida pelo céu e isso é o que importa. Você é conhecida pelo céu. Essa mulher era conhecida como uma mulher do fluxo de sangue. Mas quando Jesus se refere a ela e chama ela, Jesus não vai chamar ela de mulher do fluxo de sangue, Jesus chama ela de filha. Porque ele é especialista em restaurar a nossa identidade. Ele é quem determina, ele é quem estabelece a tua identidade, não é definida pelos homens nessa terra. A tua identidade é definida pelo cartório do céu. É de lá, queridas. E isso que Deus fez na minha vida. Em toda essa história, Deus então me levanta no ministério. A gente acaba abrindo esse trabalho que hoje é a Igreja da Liberdade. Né? Nós iniciamos esse trabalho com a bênção da nossa igreja mãe. A gente saiu como congregação, a gente saiu como igreja filha. E a gente começou esse trabalho ali em 2013. E quando eu vi, eu já estava começando, sabe, a estar totalmente tomada por aquelas atividades. E meu esposo então me chamou para conversar: minha filha, eu estou vendo assim um negócio acontecer na sua vida. Né? Eu preciso só lhe fazer uma pergunta. E não foi fácil aquela resposta para dar para ele, quando ele disse assim: você vai estar comigo no ministério, você vai continuar no seu projeto de concurso, de profissão. E aquilo foi assim um momento mais crucial, talvez, de decisões da minha vida, porque eu precisava realmente me definir. E quando eu dei aquela resposta a ele, disse: olha, eu vou estar com você no ministério. Sabe, queridos, e eu acho interessante é que às vezes a gente conta isso e as pessoas: oh, que coisa linda, mas não foi tão lindo, porque foi dolorido. Foi como entregar um Isaac, né? Foi como fazer uma grande renúncia,
Foi como aquela abordagem de Jesus, aqueles discípulos, e imagina Jesus chegar para aqueles pescadores que estavam habituados a exercer aquela atividade, era tudo que eles sabiam fazer, era aquilo, era pescar peixe, era cheirar, ter cheiro de peixe. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, você precisa abrir mão disso tudo, renunciar, mudar toda uma perspectiva de vida, mudar toda uma mentalidade para poder viver os propósitos que o Senhor tinha para aqueles homens na terra. Sabe, muitas vezes os propósitos dele vão se chocar com os nossos planos, sim. Mas nós só vamos ser realizadas quando nós seguirmos, quando nós nos ajustarmos, quando nós nos rendermos a esses propósitos. Não adianta você insistir, queridos, a viver o que tu quer, a viver o que tu pensa, a viver o que tu projeta, quando o céu tem outra coisa para a tua caminhada, para a tua jornada. Por isso que muita gente vive até em grandes conquistas, mas em grandes vazios. Por quê? Porque está fazendo a coisa errada, está fugindo daquilo que o Senhor determinou e estabeleceu para se viver. Está entendendo isso aqui, queridos? Sabe? Quantas pessoas a gente vê tão bem-sucedidas, mas tão frustradas existencialmente, emocionalmente? Quantas pessoas a gente conhece? Por quê? Porque apesar de ter conquistado, apesar de ter alcançado sucessos pessoais, mas não tem nada pior do que os nossos fracassos espirituais. Porque tudo está aqui dentro, queridos, tudo envolve a nossa espiritualidade, porque é isso que nos leva e nos conduz em triunfo. Não são as questões humanas, nem as questões terrenas, mas é aquilo que é espiritual. E Deus estava desenhando a história, Deus estava delineando a história para que aquilo que estava lá para frente para acontecer, que eu nem imaginava que iria acontecer, eu pudesse viver. Então, eu começo a fazer parte do ministério e ele me encaminha para o seminário. Eu passei a estudar teologia, então me formei em administração, me formei em direito, me formei em teologia. E no final das contas, pega esse pacote todo de título e bota no céu que não vale nada, porque nós somos tudo nivelado diante dos olhos de Deus. É coisa linda como Deus nos vê lá de cima, queridos. Mas a gente vai se preparar, ok, me preparei. E quando eu estou prestes a me formar, meu esposo então decide me ordenar. E então, quando ele decide me ordenar, eu digo, mas o ano que vem só, né, isso foi em 2017, deixa para o ano que vem, que é quando eu vou concluir o curso e tal, e você então me ordena. E ele disse, não, nós vamos nos mudar de prédio lá da igreja, então eu já aproveito e já faço sua ordenação, a gente faz uma festa só e tal, e vai se preparar, porque eu vou fazer o concílio, que é a sabatina, vou chamar os pastores, você que todo o trâmite da Convenção Batista, eu digo, tu vai fazer isso comigo, vou. Bom, sabe por quê? Porque eu vou lhe dar respaldo. Meu esposo era daqueles bem cautelosos, sabe? Daqueles que queria me forjar mesmo como líder. E ele era muito exigente, uma exigência que às vezes me arrancava as lágrimas. Eu falei, mas não pode maneirar a mão um pouquinho, não? Não, porque eu estou lhe preparando para você voar. Né? Então a preocupação dele sempre foi essa. Então ele me preparou toda ali. Ele chamou uns 30 pastores, tudo teólogo, e a gente pode fazer pergunta de teologia, de não sei o que, tanta coisa. E ali foi feito aquele concílio, foi feita a ordenação. 4 meses depois, em 2018, em fevereiro para março de 2018, meu esposo recebe um novo diagnóstico. Como ele retirou o estômago, ele ficou com uma osteoporose muito grave, então ele sempre fazia acompanhamento, ele sempre fazia revisão, né? Todos os anos ele sempre fazia. Isso já tinha passado, 2018, 2001 foi a primeira, então já tinha passado quanto tempo? 17 anos daquela primeira notícia lá atrás. E aí, nesse exame corriqueiro que ele tinha feito, por uma revisão da osteoporose, foi apontada ali uma metástase óssea. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus do céu. Só um parênteses, em 2016, ele tinha, nessas revisões, foi encontrado célula cancerígena no rim dele. Só que esse rim já era atrofiado, talvez, por causa do tratamento lá atrás, porque 2001 eram aquelas máquinas que atingia tudo, e esse rim já era atrofiado. Então, foi simples, ele só retirou aquele rim e ok, ficou tudo bem. Para o médico, ele estava curado, estava de boa. 2016, só que em 2018, quando ele faz essa revisão nos ossos, para acompanhar a osteoporose, ele recebe esse diagnóstico de uma metástase óssea.
Naquele do rim, é interessante porque quando a gente recebeu a notícia, eu tenho certeza que eu iria funcionar, ele ia ficar bem. Eu não fiquei apegada. A gente encarou, enfrentou, sabe, com equilíbrio, com tranquilidade, aquela história toda. Quando veio essa metástase óssea, que eu vi aquele resultado, que ele veio me comunicar, eu primeiro vim pregar aqui em Santa Cruz, Capibaribe, e quando eu chego em casa, que ele me chama para conversar e mostra aquele exame, eu entrei, sabe, no desespero, digo, Senhor, que mistério é esse? Senhor, nos socorre aqui. E foi assim, um período muito difícil, porque eu tive medo naquela circunstância. A gente comunicou com meninos já adolescentes, e comunicamos à igreja. A gente tinha acabado de a gente se mudar para um prédio maior, meu esposo cheio de projetos, de planos para aquele novo tempo, naquela comunidade. E, de repente, enfrentar mais um processo desse. Quando eu começava a pensar naquilo tudo, eu dizia, meu Deus, como é isso? Que coisa sem explicação é essa? Mas Deus não nos deve explicação, minha gente. A gente precisa, sabe, enxergar a soberania de Deus sobre a nossa vida, queridos. Isso é uma vida de fé. Tu está entendendo isso? Como é desafiador? Mas é algo que precisa ser uma realidade na nossa caminhada. Veja bem como as coisas vão acontecendo. Eu não queria ser esposa de pastor, nem tampouco pastora, nem tampouco pastor de uma igreja em que ele fosse titular. E agora, além de desfazer tudo o que eu tinha pensado em não ser, eu estou sendo agora bem além, porque agora eu sou esposa de pastor, sou pastora, mas agora eu estou com esposa com câncer. Nós passamos um ano lutando contra essa doença. A igreja passou um ano orando, suplicando, sabe, invocando o céu, clamando por um milagre. As pessoas olhavam e diziam, meu Deus, esse povo vai se decepcionar com Deus. Eles estão, a cidade toda, aliás, muita gente, né, no país, que, para a glória de Deus, eu tenho um bom relacionamento com muitos pastores, com muitas pessoas de ministérios. E todo mundo ali orando, todo mundo focado naquilo. Até que, na segunda semana de março de 2019, meu esposo teve uma piora, né? E eu me lembro que sempre quando ele se metástase óssea, tá? Muita dor, gente, é horrível o processo. A igreja toda, na minha casa, sabe, ele ficou muito debilitado, ele perdeu os movimentos. Deus me fez grande e forte, porque ele sabia que até isso tem utilidade, viu? Então, não reclame de nada, não tem nada que você é, não tem nada da forma de como Deus criou, porque em tudo há uma razão de ser, queridos. Eu desse tamanho forte, né? Meu esposo ficou magrinho, raquítico por causa da doença, mas sabe, minha gente, todos os esforços, tudo o que eu podia fazer por aquele homem foi feito. Toda a dedicação, todo o cuidado daquele homem, só comia, só desse na boca dele, só se satisfazia, ficava tranquilo e seguro se eu estivesse em casa cuidando, sabe? Todo o desdobrar necessário que fosse ali para aquele momento, tudo o que eu podia fazer pelo meu marido foi feito. Tudo, como diz aqui o texto, por isso que eu digo, isso aqui é a minha história. Quando o texto diz que todos os recursos, né, possíveis e impossíveis, foram utilizados por essa mulher para ela obter a sua cura, para ela alcançar a revelação de um Deus real, de um Deus verdadeiro. Tem isso aqui, queridos. Todos os recursos humanos foram dados, foram feitos, e quando não existia mais nada para fazer. Então, Deus ama isso, porque é o momento que Ele vai entrar em cena. É o momento que Ele se revela verdadeiramente para nós. E quando já não tinha mais recurso nenhum, mano, tu sabe o que é? Tu ser chamada no consultório médico e o médico olhar para você e dizer assim, antigamente, nós não temos mais nada que fazer com o seu marido. Tudo que já tinha que ser feito, já fez. Então foi essa frase, essa afirmação que eu escutei desse médico,
aquilo foi horrível, muito desesperador. Mas eu cheguei em casa, enxuguei as lágrimas e meu marido, e aí o médico disse, Cris, que vai ficar tudo bem, vamos embora cuidar, vamos embora se tratar, vai dar tudo certo, aquela coisa toda. Tudo que eu cheguei em casa para deixar meu marido desapontado e nem desanimado, sempre com palavra de fé, né? Sempre com palavra de esperança, queridos. Quando você for visitar alguém, mesmo que você veja nos olhos humanos impossibilidades, mas abre a tua boca para abençoar. Abre a tua boca para liberar a palavra de fé, a palavra de esperança. Sabe, às vezes chegavam umas pessoas lá em casa, um cara de enterro. Eu ficava até repreendida em nome de Jesus. Ai, meu Deus, presépio, vai-te embora, cruzeta, velho. Eu ficava raiva daquilo, sabe? E meu marido dizia assim, se for para chegar aqui com um cara de enterro, não deixe não, amor, entrar na minha cabeça. Não deixe entrar na minha cabeça. Pronto. E assim eu comecei a selecionar. Sério mesmo. E ali, sabe, dormindo, orava por aquele pai com aquelas dores na madrugada, eu guerreava, Senhor, repreendendo aquela enfermidade, aquelas dores. E o menino, papai, aí passou a dor. Não, meu filho, então um pouquinho, depois vai sair tudo, vamos orar. E aqueles meninos são fogo, são de fé de verdade. Aquele menino orava, guerreava ali. Em favor daquele pai, só ia dormir quando a coisa estava calma. Geralmente isso já era 2, 3 horas da manhã, por isso que ainda estudaram no outro dia logo cedo. E assim fomos vivendo nessa realidade, até que numa das últimas noites, meu filho mais velho começou a orar pelo pai, ele estava muito desconfortável, e ele disse, meu filho, não precisa orar mais não, Jesus vai me levar. E meu filho disse ao pai, papai, eu respeito a soberania de Deus, mas enquanto tiver vida aí, eu vou orar. E quando eu estiver com esse pulmão funcionando, eu vou orar. Sabe? E a gente ali orando, até que no dia 22 de março, ele chamou todo mundo, e ali ele se despediu, já estava muito fraquinho. Uma das últimas frases que ele disse aos filhos foi, ei, os dois, nada de refrigerante. A gente pensa que vai dizer um negócio bem sério, né? Meu marido foi engraçado até para morrer. E aí, então, naquela ocasião, ele dormindo, que ele dormia lá no nosso quarto. A nossa casa se transformou em um hospital. Meu quarto ficou um UTI. E ali na nossa cama, ele pede para segurar na minha mão, já, né, se apagando por causa que ele pediu para ser sedado. Estava muito desconfortável, muito mesmo. E de 7 horas da manhã, então, ali, ao meu lado, meu esposo, então, parte para a glória do Senhor. A enfermeira pede para eu sair, para confirmar que os sinais vitais já não existiam. Eu fui para o quarto de oração, existia um quarto de oração em casa, que não fechava, era 24 horas com equipes de oração lá, ininterruptas, né, em vigília, ali por toda aquela situação. E você sabe que nenhuma dessas orações foi desperdiçada, porque a minha casa e essa igreja viveram o verdadeiro milagre de Deus. No domingo, nós estávamos enterrando esse servo de Deus, esse homem de Deus, esse homem íntegro, honrado, onde foi levado no carro de bombeiro. Você sabe que para uma pessoa ser levada no carro de bombeiro tem que ser uma pessoa muito importante, que até hoje não sei nem quem foi que arrumou aquele carro de bombeiro. Não sei, de jeito, não só sei que estava lá, era tanta autoridade, os políticos, todo imposto, tanto nada desse povo que eu fazer aqui, mas estava lá, né? E aquela multidão de gente naquele velório, meu Deus, meu marido, meu Deus, você não tem noção não daquele homem, não. Quando ele estava se despedindo, ele disse, não precisa se preocupar. Primeiro vai para o velório, não. Me coloque lá. Ele disse um lugar lá de uma pessoa que fica bem, como é que chama essas casas de velório, funerária, esse negócio pequenininho que tem. Aí eu, meu filho, vamos falar sobre isso, não. E ele não tinha noção do quanto ele foi honrado, do quanto a história dele, ainda depois da morte, continua falando, porque foi uma história de fé. Meu esposo faleceu, queridos. No domingo a gente enterrou.
No momento do louvor já pode subir, que eu já falei demais para você, já cansei demais. Pode já subir, que eu vou me encerrar. E de meio-dia, nós estávamos ali, naquele cemitério, enterrando ele, aquela multidão. Eu chamei meus filhos naquela ocasião e disse assim a eles: vocês não vão abrir lá o caixão, vocês não vão lá se despedir do papai? E eles olharam para mim e disseram assim: mamãe, papai não vai mais aqui. Papai está na glória. Papai está com o Senhor. Sabe, aquele menino deram assim uma lição de fé, uma lição de graça, de dependência desse Deus. Ali a gente chorou junto. Fomos para casa. E enquanto a gente estava em casa, as pessoas estavam lá. Mas chega um momento que ele disse que é só a gente. Né? E naquele momento que foi só a gente, um domingo, 6 horas da noite, eu olhei para o menino, olhei para mim, aquele vazio. A gente devia tanto aqui nesse papel, minha gente. Quando eu cheguei aqui, eu lembrava, eu não acredito. 4 anos que eu não venho aqui. Foram tantas lembranças. Ai, mas Deus é o Deus de toda consolação. Como Ele abraça a nossa alma. Como Ele abraça o nosso espírito. Como aquele homem cumpriu o papel dele, sabe? A gente não está aqui apenas para viver um nascimento, um crescimento. Não, a gente está aqui, queridos, para viver uma história que não é nossa, mas é a história de Deus, sabe? E aquele homem nos ensinou demais na história de Deus. Sabe? Tem gente que é assim, que eu me veio para cá e ele sempre, pai, muito presente. Levava meninos para andar de cavalo. E o mais importante ele deixou para a minha vida, para a vida dos meninos, que foi essa realidade de fé e de dependência do Senhor. Eu não vi meu esposo murmurar quantas vezes que eles, por tão pouco a gente quer desistir, por tão pouco a gente quer recuar. 12 anos sofrendo de hemorragia. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Mas ela podia ter pensado, já foram tantas as tentativas, já foram tantos os esforços, mas não vai funcionar, não vai valer a pena. Eu prefiro desistir. Né? E eu vejo assim nossas histórias, eu vejo as posturas de tantas pessoas que tão pouco, querido, quer recuar, quer retroceder, quer paralisar, mas o Senhor disse a vocês essa noite que tem uma história para ser continuada. Tem uma história para ser vivenciada, sabe? Naquele domingo, ali, eu olhei para o menino assim, o menino disse: mamãe, o que a gente vai fazer? Eu disse: meu filho, a gente vai para a igreja. Vamos para a igreja? Deus tomou, mas não foi Ele que levou. Então chegou a nossa hora de agradecer. Vamos, meus filhos, vamos, a gente vai. E a gente chegou na igreja, e o louvor estava lá rolando. E nós três, a gente começou a adorar o Senhor, porque a gente tem que adorar independente das circunstâncias. Não são as circunstâncias, não são as situações que devem nos definir, medir a nossa relação com Deus, queridos. Não é sobre isso, porque tudo que a gente colocar na nossa vida no lugar de Deus, isso se chama idolatria. Eu vejo muitas pessoas sofrerem perdas e lutos e pararem suas vidas, queridas, em nome de Jesus, e com muito amor eu digo a você: não pare, porque aquela pessoa foi alguém que Deus te entregou para viver até aquele tempo, porque quem determina tempos e estações é Ele. Mas o seu projeto de vida não estava, ou não é, e não pode ser atrelado à história de outra pessoa. Se Deus te poupou, se você ainda tem ar para respirar, é porque ainda tem algo do céu para você viver aqui na terra, sabe? A gente não pode nos deixar nos paralisar
pela perda, pelo luto, pelas situações que contrariam as nossas vontades, os nossos interesses, queridos, porque maior do que perda, do que luta, é o Deus que governa a nossa história, sabe? E quando eu passo a entender isso, eu digo, Senhor, nada vai me parar, nada vai me deter, queridos. Naquela mesma semana, todo aquele processo, minha vida era muito dependente do meu marido, assim, nas coisas do dia a dia, mas eu precisava aprender naquela ocasião. A vida era uma vida em total dependência do Senhor. Ai, como foi gostoso, como tem sido gostoso isso. Porque eu tenho conhecido um Deus de perto, um Deus de graça, o Deus de toda consolação. Naquela mesma semana eu já assumi a liderança da igreja, já assumi a presidência da igreja. No domingo seguinte, a gente teve encontro com Deus, e naquele encontro com Deus, né, eu não cancelei nada, queridos, nada, porque a obra é do Senhor. Não é porque alguém morre que a obra deve ser parada, deve ser estacionada, não! A obra é do Senhor. E naquele final de semana seguinte, de encontro com Deus, eu tenho umas 3 palestras ali naquele encontro. Preguei na chegada do povo, uma igreja lotada de gente, naquela administração se convertendo ali, 25 pessoas, sabe? Isso é milagre, isso é sobrenatural de Deus, e isso é resposta de Deus, queridos. Isso é resposta de Deus. E desde então, nós não temos parado. 4 anos se passaram. Essa igreja cresceu 3 vezes mais. Para a glória de Deus. E Deus tinha me levantado naquela cidade como uma pastora, como uma líder. Elaine, minha índia, caminha comigo. Índia, porque foi apelidada assim pelos irmãos da igreja, que era minha anjinha mesmo. Elaine sabe que eu não paro. Onde eu chego ali naquela cidade, como as pessoas tinham honrado, como as pessoas tinham respeitado, sabe? Como as pessoas tinham olhado em mim, coisas que eu nem vejo. Porque não é sobre mim, é sobre a graça de Deus na minha vida. E quando eu vejo tudo isso acontecendo na minha história, eu só posso agradecer ao Senhor e ver o quão bom Ele é, o quão fiel Ele é, o quão gracioso Ele é, sabe? Mas isso não é exclusividade minha. Isso não é exclusividade de histórias alheias. Isso também é uma realidade na tua vida. Esse Deus, apesar de muitas vezes você questionar, apesar de muitas vezes você duvidar, o Senhor só quer 3 posturas suas, assim como essa mulher resolveu ter, para que aqueles 12 anos de aflição, de flagelo pudesse ser virado e se tornar passado na vida dela. O que o Senhor quer de você é que você ouça as verdades que vem dele. Mas o Senhor também quer que você rompa, assim como essa mulher rompeu. Ela não se conformou. E o Senhor diz a você, não se conforme. Não é porque são 10, 5, 8, 12 anos, 20 anos, 30, não importa. Não se conforme, continue crendo. Deus vai fazer. Mas a terceira coisa que nós podemos ver aqui é que ela tocou. Ela pensou. Ela sentiu. Ela agiu. Você sabe que nós somos governados por aquilo que a gente pensa. Essa mulher acreditou que em Cristo ela iria receber a sua cura. Eu não sei o que é que tem te feito sangrar. Eu não sei o que é que tem causado tanta dor. Mas basta tão somente você tocar. Quando você toca, dele sairá virtude e poder. Presta atenção. O teu toque não vai ser qualquer toque. O teu toque vai ser algo que vai chamar a atenção dele, assim como chamou aqui nessa ocasião. Quando ele foi tocado, ele ficou curioso de saber quem foi que tocou. E quando ele descobre e vê, na verdade, ele é onisciente, ele já sabia quem havia tocado, mas aquele toque era muito mais libertador, na verdade, para aquela mulher. Quando ela descobre que através do
toque dela, ela representava alguém para alguém muito maior do que ela. Ao ponto daquele alguém ter a curiosidade de saber quem o tocou. Quando a gente toca, quando a gente busca, a gente acessa a nossa real identidade. E sabe, quando a gente chegar lá no céu e se encontrar com essa mulher, e que a gente tiver a curiosidade de conhecer os personagens bíblicos, talvez ela chegue para você e diga assim: eu sou aquela que para todo mundo eu era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, mas eu sou aquela que para o Cristo, que para o Messias, que para o prometido fui chamada não da mulher de fluxo de sangue, mas eu fui chamada de filha. Então, se você é filha, fica de pé agora em nome de Jesus. Se você é filha, você pode glorificar o nome de Deus por tudo que Ele tem feito na sua história. Querida, você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque Ele te fez chegar até aqui. É porque Ele é Deus na tua vida. É porque Ele é Deus na sua história. Hoje eu tenho essa liderança, hoje eu tenho essa comunidade, hoje eu tenho essa igreja. Há 4 anos, pastora, presidente. Olha uma mulher, olha uma nordestina, uma viúva, numa região dessa, né, como a gente, tão machista, numa cidade como a Paraíba, tão cheia de preconceitos. Deus escolhe quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. E junto com meus 2 filhos, queridos, são as coisas mais fofas do universo. Meus 2 bebezinhos, minha gente. Um de 18, outro de 21. Desse tamanho. As coisas mais lindas de mamãe é apaixonada por eles. Então os profetas de Deus, pensa no menino crente. Pensa no menino crente, são esses. Preciosos demais. Estou sempre mostrando umas histórias com ele. Mamãe faz a gente pagar cada amigo, eu adoro. Adoro ver vocês pagando amigo. Mas eu estou chateada deles. E eles estão lá comigo. Estão lá sempre junto. E Deus fazendo as mais incríveis proezas na nossa vida, na nossa história. Mas as lutas não cessam por aí. Hoje eu estou com minha mãe sofrendo o mesmo processo. Essa semana eu me assustei quando eu levei ela ao shopping na segunda-feira. Ela está bem fraquinha. A minha mãe sempre foi muito ativa e ela não se irrita de jeito nenhum essa coisa. Quando a gente chegou no shopping, ela disse: onde é que a gente está mesmo? E eu queria mexer comigo. Meu Deus, eu não acredito que a mãe está assim. Mas eu pensei que eu tenho Criador. E por fim ele se levantará assim, em nosso favor. Seja para a vida, seja para a morte. Ele sempre continuará sendo Deus. Ele sempre continuará sendo Deus. Hoje nem era para eu estar aqui também, porque eu estou com esse cuidado todo com ela. Mas a obra não pode parar. Eu não posso calar minha boca. Diante dos grandes feitos que o Senhor tem realizado na minha vida, na minha história, na minha casa. E tudo isso é apenas o começo. Porque a enfermidade não é tudo sobre mim. O luto não é tudo sobre mim. Os sangramentos da alma não é tudo sobre mim. Mas há um Deus que me chama de filha. E me diz que eu sou herdeira e co-herdeira de Cristo. Das incríveis maravilhas do céu de luz. Então canta aí sobre você. Declara aí sobre você agora, em nome de Jesus. Se me dizem que eu não sou capaz,
voz dele, a voz do alto. Diz que amado sou, Essa é você. sem que eu me sinta assim. Aleluia. Diz que forte sou, toda fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Se você quer ser ministrado essa noite, vem aqui, vem. Venha tocar nas vestes dele. Venha experimentar o novo dele na tua história, na tua vida. Venha ser curado desses teus flagelos internos que ninguém vê, mas você sabe o quanto isso tem te gerado desconforto, o quanto isso tem incomodado a tua alma, o quanto isso tem te causado aflição, o quanto isso tem te tirado as dores, o quanto isso tem te gerado lágrimas, filhos. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui.